1998 entrou para a história como um dos anos mais marcantes do rap. Uma leva de discos poderosos saiu nesse período, com nomes já consagrados dominando as paradas e novos talentos surgindo com força. Foi exatamente nesse cenário que um certo fenômeno chamado DMX explodiu. Em poucos meses, ele lançou 2 álbuns que estrearam no topo das paradas, batendo multiplatina. Mas para chegarmos até isso, temos que voltar e entender como DMX trilhou o caminho até chegar a esse momento histórico. Hey yo, 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 Raps. Ei yo, aqui é o Estilo Livre Biggs, meus links pessoais estão logo abaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o like para fortalecer, também dá o hype que ajuda a chegar para mais gente o vídeo. As redes sociais do Ei yo Raps também estão logo abaixo e vamos pro vídeo. Embora o primeiro álbum de DMX só tenha chegado às ruas em 98, ele já estava longe de ser um desconhecido. Antes, havia conquistado respeito nas batalhas de rima e em 91 ganhou destaque na coluna Unsigned Hype, da revista The Source, espaço dedicado a revelar talentos promissores que ainda não tinham contrato com gravadoras. Nomes como Noreaga, David Banner e Eminem também passaram por essa mesma vitrine. A visibilidade rendeu frutos. No ano seguinte, a Rough House Records, selo ligado à Columbia Records, assinou com DMX. Foi aí que surgiu seu primeiro single, The Born Loser, produzido por Chad Elliott. Chad Elliott conheceu DMX graças a Dean, amigo de DMX, que mais tarde se tornaria CEO e cofundador da Ruff Ryders Entertainment. Naquela época, DMX ainda atendia pelo nome DMX The Great e não tinha desenvolvido o estilo agressivo e visceral que o mundo viria a conhecer. Não por acaso, muitos comparavam seu som inicial do começo dos anos 90 a algo mais próximo de LL Cool J. The Born Loser acabou não emplacando, o que levou DMX a deixar a Rough House. Mesmo assim, ele não se deixou abalar. Acreditava profundamente no próprio potencial, mesmo sem material novo lançado. Segundo Dean, apesar de o single não ter sido um sucesso comercial, ele ainda rendeu algo entre 50 e 70 mil dólares, dinheiro suficiente para que eles montassem o próprio estúdio. E foi assim que a base para a próxima fase da carreira de DMX começou a ser construída. Em 94, DMX voltou ao trabalho, tentando firmar seu nome com o single Make a Move. Comparado ao som de The Born Loser, já dava para perceber uma evolução nítida, uma sonoridade mais próxima daquela energia crua e agressiva que marcaria sua carreira. A faixa foi produzida por Irv Gotti, ainda conhecido como DJ Irv, apresentado a DMX por Chad Elliott, o produtor de seu primeiro single. A mensagem da música era direta: mover-se, tentar e, se for para falhar, que seja deixando algum impacto, por menor que seja. Enquanto isso, sua vida fora do estúdio continuava turbulenta. Sem condições de sustentar sua família, DMX recorria ao que aprendeu nas ruas. Ele mesmo admitiu ter roubado muita gente nesse período e acabou sendo preso diversas vezes. Avançando para 95, DMX apareceu ao lado de Jay-Z e Ja Rule na faixa Time to Build, do álbum de estreia de Mike Geronimo, The Natural. Foi uma das primeiras vezes que esses 3 figuras gigantes dividiram o microfone. Pra quem não sabe, Murder Inc. seria um grupo formado por Ja Rule, Jay-Z e DMX, que acabou não dando certo, e tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre. Em 96, DMX começou a trabalhar no material que mais tarde seria seu álbum de estreia, e 97 seria o ano em que seu nome realmente começou a ecoar mais alto. Ele apareceu em faixas de peso, como 4321, do LL Cool J, e 24 Hours to Live, do Maze. Now it's all about to end, but before I go, say hello to my little friend, but I got to make it right, reconcile. 4321 chegou ao número 75 da Billboard Hot 100, um avanço importante para a carreira de DMX. No início de 98, a visibilidade aumentou ainda mais com sua participação em Money, Power and Respect, do Deluxe. This is a beat that I can freak, just drop the rails, bless a nigga with the ill, y'all niggas know my skill, X from the grills, get 'em up.
A essa altura, DMX havia acumulado hype suficiente para transformar expectativa em resultado real. Era o momento de colocar todas as cartas na mesa. Voltando um pouco antes de sua assinatura com a Def Jam, DMX e a equipe Ruff Ryders chegaram a tentar fechar com a Bad Boy. O motivo para isso não ter acontecido foi simples. Embora Puff Daddy reconhecesse o talento de DMX, ele achava seu estilo raivoso demais. Puff buscava algo mais extravagante, chamativo e alinhado ao clima da chamada Era dos Ternos Brilhantes. E DMX, com sua crueza e intensidade, não se encaixava nesse molde. Vale lembrar que, naquela época, o próprio Deluxe, que depois se tornaria uma peça fundamental na Ruff Ryders, estava na Bad Boy. Lá, eles foram moldados para se encaixar na estética brilhante e polida da gravadora, algo que nunca os agradou completamente. Divergências criativas e divisão acabariam levando o grupo a abandonar o selo anos depois. Mas, voltando à trajetória de DMX, Puff Daddy recusou trabalhar com ele porque achava sua voz áspera demais e pouco comercial. E é justamente nesse ponto que Irv Gotti volta para a história. Já trabalhando na Def Jam, ele lutou para que o selo assinasse com DMX. Segundo o próprio Irv Gotti, nem Lyor Cohen, CEO da Def Jam, nem Jay-Z da Roc-A-Fella demonstraram interesse em fechar contrato. Vale lembrar que em 97 a Def Jam comprou metade da Roc-A-Fella por 1,5 milhões de dólares, ou seja, a Roc-A-Fella já fazia parte da família Def Jam. Mesmo assim, tanto Dame Dash quanto Jay-Z não acreditavam no potencial de DMX. Jay-Z até perguntou a Irv Gotti se ele o considerava melhor que DMX, e Irv respondeu que nas ruas havia muito mais DMX do que Jay-Z. Em uma entrevista, o próprio Jay-Z chegou a dizer que achava o som de DMX muito depressivo. Na primeira tentativa de Irv Gotti convencer os executivos a assinarem com DMX, ele virou motivo de risada. Tina Davis, responsável por chefiar o departamento de AER da Def Jam, chegou a afirmar que se DMX não vendesse, Irv Gotti seria demitido. Ainda assim, em 97, DMX finalmente assinou com a Def Jam. Só que antes disso acontecer, ele se envolveu em uma briga na cidade de Yonkers, que o deixou com vários ferimentos, incluindo a mandíbula quebrada. De acordo com DMX, ele foi acusado de um roubo que não cometeu. Porém, como o próprio admitiu ter roubado muita gente no passado, ele virou um suspeito em potencial. Numa reviravolta quase absurda, DMX contou que acabou roubando justamente o cara que havia assaltado a vítima. E ainda estava usando o casaco desse ladrão no dia em que tomou a surra. Seus ferimentos foram sérios o suficiente para quase tirar sua vida, mas enquanto se recuperava, escreveu uma quantidade enorme de rimas. Irv Gotti ficou frustrado com a falta de atenção da Def Jam em relação a DMX e simplesmente parou de aparecer no escritório por cerca de uma semana. Isso motivou Lyor Cohen a ligar para ele. Durante a ligação, Irv Gotti disse a Lyor Cohen para ir até Yonkers ver DMX pessoalmente. Então, Lyor Cohen, Kevin Lillis, um dos executivos da Def Jam, e o próprio Irv Gotti foram encontrá-lo no estúdio. Eles esperaram por horas enquanto outros rappers gravavam. DMX apareceu por volta das 3 da manhã e, mesmo com a mandíbula deslocada, entregou uma performance tão intensa que virou lenda. Ele mal conseguia abrir a boca, mas a energia, a convicção e a paixão eram tão fortes que tomaram conta da sala. Curiosamente, enquanto assistia, Lyor Cohen permaneceu completamente impassível. Só reagiu ao sair do estúdio. Irv Gotti sempre contou essa história, dizendo que Lyor descreveu DMX como a escolha óbvia da ninhada. A apresentação marcou tanto o executivo que ele imediatamente transformou DMX em prioridade número 1 dentro da Def Jam. Em fevereiro de 98, DMX lançou seu primeiro single pela Def Jam, Get At Me Dog, que alcançou a posição 39 na Billboard Hot 100. A faixa original havia aparecido em uma mixtape do DJ Clue como um freestyle, e foi justamente essa versão que chamou a atenção de todo mundo. A ideia de transformar aquela batida no single oficial surgiu daí. DMX inicialmente não ficou animado com a escolha, pois acreditava ter músicas mais com a cara de single. Mas a decisão acabou sendo perfeita. Get At Me Dog atraiu os holofotes direto para ele. Dame Greasy, creditado na produção, comentou que esse som chegou bem no final da era de ouro do rap. Big e Tupac já tinham morrido, e Greasy chegou a dizer que If You Think I'm Jiggy, do Deluxe, tinha sido o último grande gesto daquela era.
até surgir Get Me Dog, mudando o clima da rua novamente. Nesse período, Puff Daddy e a Bad Boy estavam no auge. No ano anterior, 97, Puff havia lançado No Way Out, que rapidamente alcançou status de 4 vezes platina. A chamada Era dos Ternos Brilhantes dominava o mainstream. Tudo era brilho, glamour e extravagância. Só que, paralelamente, as ruas clamavam por algo mais cru, mais real, mais agressivo. Get Me Dog chegou exatamente como essa resposta. O videoclipe intensificou ainda mais a estética que DMX estava trazendo. Batidas pesadas, atmosfera sombria, botas Timberland batendo no chão e DMX cuspindo cada verso com raiva e presença. O clipe foi dirigido por Hype Williams, que também produziu clássicos como California Love do Tupac, Big Pimpin' do Jay-Z, Warning do Big, It's Mine do Mobb Deep e Achacha do LL Cool J, entre tantos outros. Mas voltando ao clipe de Get Me Dog, a MTV avisou que não exibiria o vídeo, alegando que as letras eram inadequadas para os padrões da emissora. DMX simplesmente respondeu que não mudaria nada, que suas letras refletiam quem ele era e que se alguém não as entendia, então essas letras não eram feitas para essas pessoas. Resultado, até hoje o videoclipe nunca foi ao ar na MTV. O segundo single de DMX pela Def Jam, Stop Being Greedy, foi lançado em março de 98. A música alcançou a posição 79 na Billboard Hot 100, um desempenho mais tímido do que o impacto criado por Get Me Dog. Já o terceiro single, Rough Riders Anthem, lançado no início de maio de 98, acabou se tornando uma das músicas mais icônicas de DMX e uma das mais adoradas pelos fãs. Curiosamente, foi o single com o pior desempenho nas paradas entre os três, atingindo apenas a posição 93 na Billboard Hot 100. Um detalhe curioso sobre essa faixa é que ela quase não existiu. Swizz Beatz, produtor da música, contou: DMX não queria fazer essa. Ele falava: mano, isso aí parece rock and roll demais. Eu preciso de mais hip hop. Não vou rimar nisso. Não é quebrada o suficiente. E eu disse: vamos fazer isso ficar de quebrada. Quando ele finalmente decidiu tentar, a energia tomou conta do estúdio. O ad-lib What's, toda a vibração, aquilo incendiou a faixa. A energia foi construída coletivamente. No fim, era o melhor material daquele momento. E a partir daí, X passou a confiar na minha palavra. DMX também contou em entrevista que essa foi uma das músicas mais rápidas que ele escreveu. Levou cerca de 15 minutos. Ele inicialmente rejeitou a batida por achá-la simples e repetitiva demais. Assim como aconteceu com o primeiro single, Get Me Dog, ele acreditava que tinha outras faixas mais fortes para serem single, mas novamente decidiu ouvir quem estava ao seu redor, e mais uma vez foi a escolha certa. A música acabou se tornando uma das mais populares de toda a sua carreira. Na mesma noite que DMX gravou Rough Riders Anthem, ele também gravou Fuck With D e Let Me Fly, faixas que também entraram no seu álbum de estreia. Pouco depois, em maio de 98, It's Dark and Hell Is Hot foi lançado. O impacto foi imediato. O disco estreou no topo da Billboard 200, com 251 mil cópias vendidas na primeira semana, um clássico absoluto. O último single desse projeto, How Is It Going Down, ainda alcançaria o número 70 na Billboard Hot 100. Entre outros destaques do álbum, é impossível não mencionar a sketch The Prayer, faixa 17. Nela, DMX faz uma oração sincera, conversando com Deus, se explicando e até questionando seus caminhos. Momentos como esse ajudaram a diferenciar DMX de qualquer outro rapper da sua geração. Ele era um cara bruto, o cara que realmente assaltava como um cachorro, literalmente, nada de arma, ele só usava seu próprio pitbull, mas ao mesmo tempo tinha um lado emocional profundo, que se conectava com as pessoas ao expor vulnerabilidades reais. Em junho de 98, DMX estampou a capa da revista The Source, representando a chamada nova geração do rap da época. Ao lado dele estavam nomes como Kurupt, Silk the Shocker, Big Pun, Cameron, Cannibus, 8Ball, Capazona e Nori. Mas o ano de 98 não terminaria ali para DMX. Ele também co-estrelou o filme Belly, ao lado de nada menos que Nas, uma obra que muitos tratam como clássico de quebrada. O longa, dirigido por Hype Williams, trouxe uma fotografia icônica, com aquela estética única que ele já aplicava em seus videoclipes. Em menos de uma semana após o lançamento de Belly, It's Dark and Hell Is Hot já tinha alcançado 2 vezes platina,
ultrapassando 2 milhões de cópias vendidas. DMX estava construindo um currículo histórico. Com menos de 2 meses para o fim de 98, algo inédito aconteceu. Vendo o quanto a carreira de DMX estava aquecida, Lyor Cohen quis aproveitar o momento ao máximo. Em novembro daquele ano, ele disse à equipe de DMX que queria outro álbum pronto até 22 de dezembro e apostou $1 milhão, dizendo que eles não conseguiam entregar a tempo. DMX comentou depois: "Eu fiz $144 milhões para Def Jam naquele primeiro ano. Me senti justificado. Eu sabia que eu era quente, sem arrogância, mas eu estava naquele modo. Sim, eu ouso acreditar em mim. E descobri que estava certo. Lancei 2 álbuns no mesmo ano, e isso mudou o ritmo da indústria, estabeleceu um novo padrão." Swizz Beatz também falou sobre esse desafio. "Acharam que éramos loucos, mas os números mostram que estávamos longe de ser loucos. Foi quando realmente deixamos as pessoas assustadas. Era tipo, isso é perigoso, esses caras são poderosos. É a mesma sensação quando a Cash Money explodiu, ou quando o Jay apareceu com Hard Knock Life. São momentos em que o hip hop vira outra coisa. Era incrível ouvir as músicas tocando na rádio, nos carros, nas pistas de patinação e nas boates." O primeiro single de Flash of My Flash, Blood of My Blood, foi Sleeping, lançado no final de novembro de 98. A faixa não entrou na Billboard Hot 100, sendo a única divulgada antes do álbum sair. Então, no final de dezembro, Flash of My Flash, Blood of My Blood chegou às lojas e novamente estreou no número 1 da Billboard 200, vendendo 670 mil cópias na primeira semana. Com esse lançamento, DMX se tornou o primeiro artista vivo a colocar 2 álbuns no topo da Billboard no mesmo ano. De maio de 98 a maio de 99, ele vendeu mais de 5 milhões de discos, 3 milhões com It's Dark and Hell is Hot e 2 milhões com Flash of My Flash, Blood of My Blood. DMX estava operando em outro patamar. Outro nome que também dominou o ano de 1998 foi Master P, com a No Limit Records. Deixa aí nos comentários se você gostaria que eu trouxesse um vídeo completo falando sobre por que 98 também foi o ano do Master P. Não esqueça de deixar seu like, comentar qual o seu projeto favorito do DMX, também deixar o super hype que ajuda muito o vídeo chegar para mais gente. Inscreva-se no canal e até o próximo Hey Yo!